Foi com grande satisfação que aceitei o convite do Alto Comissariado de Planejamento do Reino do Marrocos para participar desse fórum de reflexão sobre a perspectiva Marrocos 2030. Prazer esse redobrado por ter aqui a companhia do senador Cristóvão Buarque, um brasileiro que vem dedicando a vida à educação. Gostaria de agradecer os organizadores e dizer que aqui se trata de importante exercício de imaginação desde um ponto de vista estratégico do futuro do país. Nesta era da globalização, onde as informações circulam em velocidade cada vez maior, muitas vezes não encontramos o tempo necessário para nos dedicarmos a este trabalho fundamental de planificação. Pensar o futuro nos permite construir pontes imaginárias em direção a um mundo de maior justiça e riqueza para nossos povos. É nesse espírito que pretendo dedicar minha intervenção neste fórum ao lançamento de algumas ideias relativas ao projeto de integração do Mercosul e as possibilidades que podem advir da parceria com a região do Maghreb e, muito particularmente, com o Marrocos. O engajamento dos sócios mercosulinos, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e, mais recentemente, Venezuela, no processo de integração regional, assegurou um nível de prosperidade e crescimento para os nossos países, cuja dinâmica ultrapassa, nos dias de hoje, a esfera estritamente econômica. Uma das grandes virtudes do Mercosul é de ter conseguido que o processo de negociação fosse realizado sob bases realistas, razoáveis e flexíveis. Ou seja, o grande mérito do Mercosul foi o de manter o processo integrador, adaptando com flexibilidade os instrumentos às realidades dos seus membros. O resultado é o Mercosul possível, dadas as características e capacidades das estruturas econômicas e políticas de cada um dos sócios. Sabemos das dificuldades da região magrebina em promover seu processo de integração, mas reconhecemos também que avanços importantes estão sendo alcançados no âmbito da sociedade civil e do setor privado. O papel destes atores e seu compromisso com o processo em andamento são de fundamental importância para se atingir uma convergência de interesses plena. Neste particular, tomei conhecimento da recente criação da União dos Empresários Magrebinos e do Banco Magrebino de Investimento e Comércio Exterior, que certamente virão a contribuir de maneira decisiva para a aproximação das economias da região. Ao pensar as relações do Brasil com Marrocos em perspectivas com vistas ao ano 2030, vejo mais além do que a integração de dois países, vejo a integração de duas regiões. Sou capaz de imaginar o Mercosul e Maghreb integrados por acordos de comércio e cooperação. Existe hoje um acordo-quadro entre o Mercosul e o Marrocos, sobre o qual devemos trabalhar com o objetivo de acelerar o intercâmbio comercial e poder oferecer benefícios efetivos às indústrias de nossos países. Trata-se do primeiro passo de um projeto que envolve vontade política somado ao espírito empreendedor de nossos empresários, sempre em busca de novos mercados e parcerias lucrativas. O Marrocos ocupa um espaço geoestratégico privilegiado no cenário mundial. A proximidade com a Europa e o acesso preferencial aos mercados dos países desenvolvidos confere ao reino uma vantagem comparativa crescente em um mundo cada vez mais competitivo. O Brasil é ciente dessas vantagens. Resta-nos, no entanto, sensibilizar nossos setores privados para esta realidade, no intuito de garantir substância e sustentabilidade às relações entre nossos países. Devemos trabalhar também pela integração no setor de transportes. A aproximação entre nossos povos, que é forte no terreno cultural e, sobretudo, no esportivo, através do futebol, precisa ser incentivada por uma malha de transportes aéreos e marítimos eficiente e direta. Nesse sentido, sei das negociações em curso para o restabelecimento de uma conexão aérea entre o Brasil e o Marrocos, para os quais prestamos todo o nosso apoio.
Da mesma maneira, a inauguração do novo porto de Tangerbed permitirá aos operadores de transporte marítimo o estabelecimento de uma linha mercantil direta entre o Maghreb e a América do Sul. Nossos irmãos portugueses aqui presentes bem sabem que o Atlântico é uma ponte permanente que nos une muito mais do que nos separa. Existem, portanto, caminhos a serem explorados e uma convergência de interesses que nos aproxima. Temos pela frente, no horizonte de 2030, diversas etapas a serem superadas, a fim de concretizar esse cenário de integração que hoje vislumbramos. Será preciso um esforço conjunto de governos e sociedade civil para assegurar a realização deste projeto. Assim, a variável da aproximação atlântica não pode deixar de estar presente neste programa como componente dinâmica das relações Sul-Sul que pretendemos estabelecer. Muito obrigado.